Há canções que marcam época, e esta é uma delas. Gostaria que vocês cantassem conosco. Bom dia a todos que estão comigo nessa manhã mais uma vez. Estamos mais uma vez iniciando Manhãs com Esperança. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa e a sua família nessa manhã de sábado. Sejam todos, mas todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhãs com Esperança. Muito obrigado, mas muito obrigado pela sua presença. A última live da semana, amanhã é domingo, amanhã nós não fazemos a live. E talvez você esteja começando esse dia cheio de planos. Afinal, final de semana, amanhã é domingo, um dia para irmos à casa do Senhor, e depois teremos um dia inteiro para descansar, passear com a família. Mas talvez alguém esteja começando essa manhã carregando uma preocupação muito grande, uma dor,
ou até uma lágrima que ninguém viu. E é justamente para essa pessoa que eu quero deixar uma palavra hoje. Creia nisso. A sua história não termina na dor. A Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta uma promessa maravilhosa. Deus está preparando um novo começo. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, antes de nós começarmos a falar sobre essa promessa, vamos ouvir mais um louvor juntos. Vamos ouvir mais um louvor. É realmente muito bom, né, a gente passar alguns momentos da nossa manhã louvando ao Senhor nosso Deus, ouvindo louvores que tocam o nosso coração, né? Que Deus abençoe você que está chegando agora nessa live. E se você está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vinda, ou seja muito bem-vinda. E se você já esteve conosco em outras manhãs, muito obrigado por você estar voltando hoje. É realmente motivo de muita alegria estarmos juntos nessa manhã.
mesmo estando em lugares diferentes. Antes de nós iniciarmos a mensagem, eu gostaria que você escutasse mais este louvor, que é o tema justamente da mensagem de hoje. Mas antes, enquanto você ouve este louvor, eu gostaria que você fizesse uma coisa muito importante. Pense nesse momento em alguém que está precisando justamente de esperança. Talvez seja alguém da sua família, né? Talvez seja um amigo, talvez seja alguém que você sabe que está passando por uma luta muito grande. Por isso eu quero convidar você a compartilhar essa live com essa pessoa neste momento. Às vezes, uma pessoa ou uma mensagem que chega no momento certo pode renovar, né, o coração de alguém que está precisando. Vamos ouvir esse louvor.
Bem, agora eu quero pedir que você fique comigo até o final, que Deus tem uma mensagem, né, para o nosso coração. E a palavra que nós vamos compartilhar hoje fala de um futuro maravilhoso. De um futuro onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Imagine isso. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá aquilo que machuca a gente demais, que são as despedidas. Mas existe uma pergunta muito importante que precisamos fazer. A pergunta é: quem poderá estar neste lugar? E é isso que nós vamos descobrir hoje na Palavra de Deus, nessa manhã. Eu quero deixar bem claro que não é o pregador que está falando. É aquilo que está revelado na Palavra de Deus, no livro que justamente tem este significado. Revelação. Por isso, se você puder, compartilhe essa live com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança. Bem, vamos para a palavra. Eu te convido mais uma vez a acompanhar comigo a leitura do texto que nós vamos ler na Bíblia. A mensagem de hoje é: além das lágrimas, existe uma grande promessa. O texto que nós vamos ler se encontra em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 7. Está escrito assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada pelo seu esposo. E então ouvi uma grande voz dizendo do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhes serei Deus, e ele será o meu filho. Veja que promessa maravilhosa, né? Que promessa tremenda que nós temos aqui. Deus está nos prometendo um novo começo. João, ele começa dizendo: eu vi novo céu e nova terra.
Veja que palavra maravilhosa. Que esperança. O mundo que nós conhecemos hoje, ele está marcado pelo sofrimento, está marcado pela dor. Nós vemos guerras, doenças, perdas, injustiças sociais, famílias que choram e pessoas que acordam de manhã sem saber como vão enfrentar mais um dia. É triste isso. Mas Deus, Ele nos mostra que este não é o destino final daqueles que confiam nele, daqueles que já entregaram sua vida a Ele. A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, e que Deus fará nova todas as coisas. Que esperança! Isso significa que a nossa esperança ela não está limitada ao que conseguimos enxergar hoje com os nossos olhos naturais. Existe algo além de tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Conforme o louvor diz, existe algo além do Rio Azul. E neste local, a palavra de Deus diz que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. O versículo 4 do texto que nós lemos diz que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Talvez você tenha derramado lágrimas que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado escondido para ninguém ver o seu choro, sua tristeza. E talvez você tenha perguntado: Senhor, até quando? Até quando? Mas existe uma promessa, existe uma esperança. Chegará o dia em que Deus enxugará toda a lágrima. Não será apenas um momento de consolo. É um momento que a Bíblia diz que ali não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas, aquilo que nós estamos vivendo hoje, já terão passado. Que esperança maravilhosa, meus irmãos. Que esperança maravilhosa. A nossa esperança, ela tem um nome. Um nome precioso. A nossa esperança se chama o Senhor Jesus. A esperança cristã, ela não é simplesmente acreditar que um dia tudo vai ficar bem, que um dia tudo vai ficar melhor. A nossa esperança, ela está firmada em uma pessoa, em Jesus Cristo. Porque foi Ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados, foi Ele que ressuscitou para a nossa justificação, e foi Ele quem prometeu: olha, eu vou, mas vou preparar-vos lugar.
E quando eu for, voltarei, levarei vocês comigo, para que onde eu estou, vós também estareis. Veja que Jesus, ele não está falando apenas de um futuro. Ele foi preparar o futuro para aqueles que creem nele. Por isso, meu irmão, quando tudo parece perdido, nós podemos continuar tendo esperança. Porque nossa esperança está em Cristo. Está firmada em Cristo. Mas existe uma decisão que nós precisamos tomar. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz que entrarão na cidade somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso significa que é muita responsabilidade de um pregador. Essa mensagem, ela não deve terminar apenas dizendo, olha, um dia haverá um lugar maravilhoso, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, Deus vai enxugar todas as lágrimas. A nossa mensagem não deve terminar somente nisso. Por isso nós precisamos perguntar para você nessa manhã, e você vai estar lá? O seu nome está escrito no livro da vida? Essa é uma pergunta muito séria. Mas muito séria. E exige de nós uma resposta imediata. Deus, hoje, nos oferece a salvação. Por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele oferece o perdão. O Senhor Jesus Cristo oferece a nós vida eterna. Mas nós precisamos responder ao seu convite. Vinde a mim. Este é o convite de Jesus. A nossa salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é graça, é favor que não merecemos. O Senhor Jesus, Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz em nosso lugar. E quando nós cremos em Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso nome estará escrito no livro da vida. E estaremos neste novo lugar. A pergunta é, como receber esse presente? Como receber essa salvação? Não é complicado. A mensagem de hoje nos apresenta 3 respostas. Arrependimento é a primeira. É reconhecer nossos pecados, confessar e voltar para Deus. Segundo, fé em Jesus. Crer que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou. E em terceiro e último lugar é entregar. É colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É começar uma caminhada com Ele. Não é simplesmente saber quem é Jesus ou o que Ele fez. É entregar totalmente a sua vida a Ele.
E talvez você tenha chegado nessa live hoje carregando uma grande dor. Talvez você esteja preocupado com o seu futuro. Mas Deus, Ele quer que você ore além daquilo que está acontecendo agora. Ele quer que você ore além do Rio Azul. Porque além do Rio Azul existe esperança. Em Jesus Cristo existe esperança. Existe uma promessa. Existe um lugar preparado. Mas, acima de tudo, existe hoje um Salvador chamando por você, nos dando esperança. Jesus, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado com as coisas que você está vendo. Crede em Deus e crede também em mim. Talvez hoje seja o dia que de você parar de viver apenas preocupado com esta vida e começar a preparar a sua vida para a eternidade. Existe a eternidade. E se você não entregou sua vida a Jesus, então faça isso hoje. Você pode fazer isso aí onde você está. Não é complicado, faça uma oração simples, mas uma oração que vem daqui de dentro, do coração. Diga para o Senhor Jesus que você é pecador e que você precisa dele para perdoar seus pecados. Diga, Senhor, eu creio que tu morrestes por mim e ressuscitastes. E hoje eu entrego minha vida a ti. Quero caminhar contigo e viver da esperança, nessa esperança de vida eterna. Amém? É uma oração simples, que precisa vir daqui de dentro, do coração. Concluindo a mensagem, talvez hoje você esteja passando problemas difíceis, você esteja chorando, mas saiba que essa lágrima não será para sempre. Talvez hoje exista dor muito forte, mas a dor não será para sempre. Talvez hoje exista o que mais tememos, que é a despedida. Mas a morte não terá a palavra final. Por quê? Porque existe uma promessa. Existe um novo céu, uma nova terra. Existe a presença de Deus vivendo no meio do seu povo. Existe o Senhor Jesus que prometeu preparar um lugar para aqueles que pertencem a Ele. Por isso, se você crê em Jesus, não desista nunca. Continue caminhando, continue confiando. Continue olhando firmemente para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E além do Rio Azul existe algo muito maior esperando por nós. Ali não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Você crê nisso? Se você não crer nisso, então entregue sua vida a Jesus hoje, para que você possa também ter essa esperança. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Convido você para que você esteja orando comigo nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai,
Te agradecemos por essa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão pensando em desistir. E anime, Senhor, aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Que hoje possa ser um dia de decisão e que possa tomar essa decisão importante. Crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Ajude-nos, Pai, a olhar firmemente para a eternidade e ter essa esperança maravilhosa em nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, antes de terminar, deixar essa frase final com você. As lágrimas de hoje podem ser muitas, mas para quem está em Cristo existe uma promessa. Chegará o dia em que Deus enxugará todas elas. Amém? Quero agradecer de coração a todos que estiveram conosco nesta manhã. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e por compartilhar este momento precioso que é o momento da Palavra de Deus. E se essa mensagem trouxe esperança ao seu coração, então compartilhe essa live com alguém que também precisa ouvir essa promessa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E espero você, segunda-feira. Até lá, permaneça firme, porque em Cristo existe esperança. Em Cristo existe uma eternidade preparada por Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma vez um louvor.